Agora, começando aqui o tema do podcast, como é que a gente pode falar para quem caiu de paraquedas aqui, não está nem acompanhando essa questão de uma possível, vamos colocar assim, intervenção americana na Venezuela? O que está acontecendo lá? Bom, acho que o primeiro contexto é lembrar o que a Venezuela era e o que ela virou, né? Acho que isso é importante. A Venezuela passa por um processo de destruição, deterioração, por um projeto político destrutivo, e é um case interessante, porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, né, recurso natural não é sinônimo de riqueza, ao contrário, tem um monte de estudo que mostra isso. Quanto mais recurso natural você tem, maiores as chances são do governo do seu país ser autoritário, ditatorial, porque você tem uma fonte de dinheiro gratuita que você só precisa tirar dali. Então, isso facilita ou favorece concentração de poder. Quem dominar aquela fonte vai ter toda a riqueza do país. Normalmente, os países que têm muitos recursos naturais num único commodity vão ser ditaduras. Talvez a exceção a isso seja a Noruega e os Estados Unidos hoje, que é o maior produtor de petróleo, por causa da tecnologia, do xisto e tal. Mas, assim, todos os outros países que você olha no mundo que têm grandes reservas de petróleo são ditaduras. Eu achei que você ia falar da maldição holandesa. É uma das teorias que explica isso, mas acharam não é a única. muito gás natural e a Holanda ficou muito dependente desse setor, e quando o gás acaba, a economia estava dependendo daquilo, né? Mas do ponto de vista político, eu não tinha parado para pensar nisso, de que geralmente você vê esse excesso de recurso natural acarretando um processo onde o país ele acaba sendo ditatorial. Porque pensa, né? Você tem um lugar ali onde está o dinheiro, e se você conseguir controlar aquele lugar, você domina o poder, você domina tudo. Então, favorece. Não é que a economia está diversificada e distribuída na mão de muitas pessoas. E normalmente, quando você está falando de petróleo, no mundo inteiro, quem é dono do petróleo? O Estado. Sei lá, raros países, Estados Unidos não é assim, né? Você cavar no terreno da sua casa e encontrar petróleo, você ficou bilionário. Se acontecer isso no Brasil, já era. O que está acima do solo é seu, o que está abaixo é do Estado. Então, nesse sentido, favorece as ditaduras, cria uma fragilidade econômica, porque você depende de um único setor, de uma única atividade. Então tem uma série de problemas. E, óbvio, associado a isso, um projeto político com uma ideologia retrógrada, atrasada e problemática, e aí isso vem do Chávez, que passou esse trono para o Maduro, e eles conseguiram destruir o país. São décadas no poder, são mais de 8 milhões de venezuelanos que deixaram a Venezuela fugindo de uma situação, não é de guerra, é uma situação simplesmente pobreza, de um fracasso, miséria, um fracasso político, um projeto de poder ditatorial que destruiu a sociedade, a cultura, a economia, a própria riqueza do petróleo, que não foi reinvestido. A PDVSA, né, que é a empresa nacional venezuelana, é um fracasso, porque o petróleo venezuelano ele não é um petróleo rico, no sentido ele não é leve, ele precisa ser refinado. É tipo do Brasil, né? Não é dos melhores, não é da Arábia Saudita, diríamos assim, né? Que é um petróleo que você precisa de menos refino. Se você precisa de mais refino, você precisa de mais indústria. Então você precisa reinvestir o tempo inteiro. Não foi feito, corrupção, uma vaca leiteira gigante, a PDVSA para os projetos populistas. E aí a Venezuela está nessa destruição. Nós tivemos uma eleição há pouco tempo atrás e foi uma eleição muito roubada. O Maduro passou de todos os limites na maneira como ele roubou, tanto que mais de 50 países não reconhecem ele como o presidente eleito e não reconhecem o resultado da eleição. E aí a oposição ficou ali, mas para tomar o poder de volta tem que ser na força. E esse é o impasse que nós estamos. E aí, com a chegada do Trump, o Trump falou, olha, não vou fazer alguma coisa. Já estava na hora de alguém fazer alguma coisa. Óbvio que quando a gente fala em fazer alguma coisa é sempre muito difícil, porque você vai entrar para fazer o quê? Sanção econômica não resolve, já não resolveu. Pressão política não vai adiantar. E, no final das contas, estamos falando de uso da força. E o uso da força não é simples, não é derrubar ou matar o Maduro. Isso é ridículo. Os Estados Unidos faz isso, assim, piscar de olhos. O ponto é o que vem depois, ou como que o país se organiza depois. Então, mais ou menos esse é o contexto aí do que
Tá acontecendo. Mas ele já sabe o que ele vai fazer? Já tem uma... A gente já sabe? Não, ninguém sabe. Mas eu diria assim, eu acho que ele tem... são basicamente 4 opções, vai. A primeira delas é fazer pressão militar, política e econômica para que o exército derrube o Maduro e entregue o poder para alguém. Então tem um golpe. Ele indica isso quando ele aumenta a recompensa da cabeça do Maduro para 50 milhões de dólares. Então esse ele está falando para alguém lá de dentro, ó, derruba ele que você vai ganhar 50 milhões de dólares. Ele dobrou a recompensa, basicamente, né? 25 milhões de dólares. E botou as forças militares na costa da Venezuela, né? Navios, submarino, avião, tudo. Então esse seria o jeito mais suave, mais simples. Além dessa forma, você tem uma segunda maneira, é o Maduro fugir, embora. Decidir que ele vai pedir asilo em algum lugar. Já vi vídeos feitos por Yaker ele falando isso. Então, é uma possibilidade. O Assad, no final, quando percebeu que ia cair, fugiu e saiu correndo e foi para a Rússia. Tá morando lá. Né? Então, enfim, tem essa possibilidade. A outra é os Estados Unidos matar ele com um ataque de míssil ou drone. E uma quarta, que é a mais improvável para mim, é os Estados Unidos fazer uma intervenção militar com uma entrada militar dentro do país. Uma ocupação mesmo. Uma espécie de uma ocupação. Essa eu acho, assim, totalmente fora de cogitação, pelo que o Trump acredita, pelo que ele fala, e porque não vai ter apoio popular, e ninguém quer isso. Os Estados Unidos já passou por 2 experiências ao longo dos anos. Seria muito dinheiro também. Iraque, Afeganistão, não deu certo. Você entra para sair depois. Você não sai nunca mais, assim. E quando tem uma força estrangeira dentro de um país, aquilo é bode expiatório para forças políticas falarem, tá vendo? Nós estamos nessa situação porque tem um império imperialista que entrou aqui dentro e está nos destruindo. Então você dá força para ideias retóricas políticas que hoje não estão na equação. Então, é muito complicado, não acho que isso existe. Apesar de que tem treinamento militar de operação de invasão. E existe um precedente, né, no Panamá, com o que foi feito nos anos 80, que os Estados Unidos fez isso. Entrou, invadiu, caçou, até prender o ditador e levar ele para a cadeia nos Estados Unidos. Então isso aconteceu. Mas saíram em pouco tempo ou ficaram muito tempo lá? Ficaram uns mais de 30 dias. Então foi pouco tempo relativamente, que eu digo. Mas assim, hoje eu não acho que é simples você só entrar, fazer isso e deixar um vácuo, assim. Não sei, não me parece que esse é o caminho. Até porque a última operação que o Trump fez militar foi com o Irã. E foi um negócio limpo de algumas horas e pronto, acabou. E ele recebeu muitas críticas de gente do movimento MAGA, apoiadores deles que falaram, não tem que atacar o Irã. E ele atacou, mas ele atacou de uma maneira assim, sem nenhuma consequência, sem nenhum risco, sem nenhuma duração mais longa daquele problema. Foi agora que ele entrou lá e... Só bombardeou e pronto. Então, eu acho que esse é o modelo, essa é a doutrina Trump que está se desenhando, porque foi um grande sucesso. Foi efetivo, não trouxe problema, não trouxe grandes consequências, não virou uma grande guerra. Então todo mundo deve estar olhando e falando, desse jeito parece que é seguro. Vamos assim. E aí, vamos assim, então seria matar o Maduro. Eu fiquei pensando, o que ele vai fazer então? Ele vai bombardear a Casa Branca do Maduro? Bombardear o Maduro, mandar um drone, matar o Maduro. Acho que esse é o caminho mais fácil. Tem um dado interessante que é um termômetro para a gente perceber isso. Recentemente, há poucas semanas, ele mandou um comunicado para o Congresso americano, confidencial, dizendo que os Estados Unidos estão em estado de conflito armado contra o narcotráfico. Vulgo, juridicamente, é dizer, nós estamos em guerra contra o narcotráfico. E para quem não sabe, né, o Maduro e o regime venezuelano se tornou um narco-estado. Então, os cabeças do regime da Venezuela estão totalmente interligados com o tráfico de drogas internacional, com cartéis que foram sancionados. Então, a guerra ao Maduro, quer dizer que está em guerra contra o narcotráfico é dizer que está em guerra contra o Maduro.
E isso já foi colocado, e isso é uma espécie de preparação jurídica para dizer, olha, eu tenho poderes de guerra, em breve eu posso atacar o país ou o líder de uma nação, porque, na verdade, ele está ligado a cartéis de droga. E do lado do Maduro, porque esses cenários que você colocou, logicamente, ele também tem na mesa, né? Ele sabe os possíveis desfechos dessa querela com os Estados Unidos. O que ele está fazendo para evitar perder o poder na Venezuela? Porque ele falou que queria dialogar, por exemplo, e aparece aqueles vídeos dele treinando a milícia venezuelana, né? Vira até memes, né? Bom, assim, resistir não existe nenhuma chance. Venezuela é uma piada completa perto da força americana. Os Estados Unidos não mandou nem porta-aviões, mandou mini porta-aviões. São porta-aviões de outros países, mas eles nem chamam de porta-aviões aquilo. Mandou submarino nuclear, mandou caças, não tem discussão. É muito díspare. Eu ouvi uma analogia que era Popó contra Bambam, entendeu? 30 segundos. É uma coisa boba, assim, não tem. Se os Estados Unidos quiser qualquer objetivo militar que ele almejar, militar, não político, almejar dentro da Venezuela, tá feito, tá alcançado. Agora, o que o Maduro pode fazer? Tentar conversar, que é o que ele tá dizendo, que ele quer conversar. Inclusive tem envolvido outros países. Por incrível que pareça, o Catar tá tentando mediar isso. O Catar se mete em todos os problemas do mundo como um possível mediador. É uma forma dele conseguir poder, é um país pequeno, isso dá relevância para ele, né? Tem que falar com o Catar, como o Catar é um intermediário, e o Catar está tentando, e o governo americano não tem deixado. E por que isso é um outro sinal importante? Porque o Trump tem uma proximidade muito boa com o Catar. Ganhou o avião, né? O novo Air Force One, de presente do Catar. Os filhos do Trump estão fazendo negócios bilionários no Catar. O Catar acabou de entregar, em grande medida, o acordo com o Hamas, com a pressão do Trump. Então a relação com o Catar é muito boa. O Trump ficou incomodado quando Israel atacou o Catar. E o fato do Catar tentar entrar para mediar isso e os Estados Unidos virar e falar assim, não, esquece Catar. Fica quieto que eu já sei o que eu vou fazer. Sai daqui, tipo porque isso. aqui não tem conversa, não tem diplomacia. É um ponto importante, porque tudo que o Catar está tentando fazer tem ouvidos na Casa Branca. Então eu acho que é mais um sinal que nós estamos muito próximo dessa ação militar americana na Venezuela. Eu acho que ela é uma ação para derrubar o Maduro. Então ele não pode fazer muita coisa. Não. Assim, ele pode tentar, mas eu não acho que tem nenhuma saída.